comunidade em rede pela Rede Diocesana de Comunicação e também Emissoras Irmãs, coordenada pela Rádio Difusora FM. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, Dom Lanza. Mais uma vez nós estamos no nosso Comunidade em Rede. Muito bom dia, Padre Sandro Henrique, uma alegria, sempre, uma alegria podermos falar com os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham também através dos nossos áudios, que são tão importantes e com certeza têm um alcance bom. Então, vamos render graças a Deus por mais esta oportunidade. Eu quero convidar o Senhor, para que consagre a todos nós, o Senhor, nós padres e todo o povo diocesano, a Nossa Senhora das Dores. Por que essa oração de Nossa Senhora das Dores, Padre Sandro? Sempre é bom a gente fazer alguma pergunta, né? Sim, porque ela é a nossa padroeira. Porque às vezes as pessoas lembram de Nossa Senhora das Dores só na Semana Santa. Na Semana das Dores, que antecede a Semana Santa. Mas ela é a nossa padroeira. E como nossa padroeira, ela é um sinal. Padroeira da Catedral, padroeira da cidade. E padroeira da Diocese. Da Diocese, toda a Diocese de Guaxupé. Então vamos nos dirigir a ela neste momento, numa atitude, num gesto de consagração, então, a Nossa Senhora. Ó Santíssima Senhora das Dores, a quem Deus constituiu aos pés da cruz como mãe dos cristãos, nós, diocesanos de Guaxupé, vos saudamos como Senhora e Rainha de nossa Diocese e de nossas vidas. Dignai-vos mostrar-nos vossa bondade, preservai-nos e livrai-nos de todo o perigo, da maldade, da injustiça, da intolerância, da arrogância, da violência, das traições e de todos os outros perigos que conheceis. Abençoai-nos, protegei-nos, defendei-nos, guardai-nos como coisa vossa, nós que vivemos em nossa Diocese de Guaxupé. Sobretudo, concedei-nos a graça, mais importante, a de vivermos sempre sobre a vossa santíssima proteção. Dai-nos a fé que tivesse junto à cruz de Deus e o amor que nutrisses para com o vosso divino Filho e para com todos aqueles pelos quais ele se sacrificou. Mãe, rogai por todos nós que aqui vivemos e por todos aqueles que amamos e que a vós foram consagrados. Amém. Amém. E assim, envolvidos nesse amor de nossa Mãe, nós queremos dar as boas-vindas às nossas emissoras de rádio e também a toda a Rede Diocesana de Comunicação, que tem um apoio do Sicob. Rádio Difusora FM em São Sebastião do Paraíso, tão sonhada, chegou. Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora Live em Machado, Rádio Onda Minas em Nova Resende, Rádio Boa Nova FM em Itaú de Minas, Rádio Nossa Missão FM em Passos, Rádio Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral aqui em Guaxupé, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Dom Lanza, nós tivemos alguns acontecimentos, festa de Santa Rita, nós tivemos as ordenações. Então, queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho, em breves palavras, esses últimos acontecimentos da nossa diocese. Eu queria dar destaque, Padre Sandro, a crisma que aconteceu lá na Serra da Canastra, lá na paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Aliás, não é paróquia, é uma comunidade apenas, porque é a área pastoral, então não é paróquia. E foi um momento assim, muito forte, a crisma, porque nós tivemos a presença de pessoas da Olhos da Água, Ponte Alta, da Babilônia, de toda aquela região. E o Padre Célio, então, dizia que pessoas que viajaram gastaram 1h30, 2 horas até chegar lá em Olhos da Água. E foi 10 horas da manhã, no domingo, e teve um café comunitário, exatamente para aquelas pessoas que vieram de longe, mas foi assim um momento alto, eu diria, oportuno, muitos jovens também, 30 jovens de lá foram crismados, os catequistas também muito bem preparados.
foi assim um momento, eu diria um momento alto para aquela região, para aquelas comunidades, para o Padre Célio também, que tem se dedicado de uma maneira simples, humilde, o ministério sacerdotal em favor lá na Serra da Canastra. E por último, foi um momento assim também de fotografias, vamos dizer, né? Que parece que mas parece que é um momento assim cansativo, mas eu percebi assim um clima de família. Então as famílias estavam ali presentes, e como diz o Padre Cleitinho, que no final da missa é bom a gente ficar cumprimentando o povo e o encontro, que ele fala que é o prolongamento da homilia. E de fato eu procurei ficar assim bem à vontade com eles, procurei com que eles pudessem sentir bem. Foi muito oportuno também esse momento de fotos. Fiquei muito feliz. E na saída, já era meio-dia e pouco, eu falei, nossa, agora todo mundo vai esvaziar isso aqui. Mas eu olhei lá no salão que tem na lateral, um salão de festas, e as pessoas estavam lá, as famílias estavam lá. Falei para o padre, nossa, padre, as pessoas voltaram para tomar café, que coisa interessante. E ele falou, não, que são aquelas pessoas que moram mais longe, vai até chegar em casa para almoçar. Mais uma vez, então, eles tomaram café ali para poder tempo, né? Até chegar em casa. Então eu queria colocar em destaque, né? Eu acho que é um fato importante, marcante para aquela região. E aproveitei também para fazer uma propaganda da comunidade em rede, do vídeo do bispo, para ver como é que está chegando, se está chegando a nossa mensagem, a nossa palavra até lá. Eu quero mandar um abraço, então, a todas aquelas comunidades, né? Acho que é muito importante. Muito bem. E nós tivemos aí a Festa Corpus Christi também, né? Que foi um destaque em todas as comunidades. Eu celebrei, presidi a Eucaristia aqui na comunidade da Catedral. Muita gente, mas na sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui na Mitra e também os padres disseram que a participação foi muito grande, foi muito intensa. Você pode falar também como é que foi lá na cidade? Em todas Passos, as paróquias, em Passos, em todas as paróquias, o número assim de muita participação, né? Eu particularmente celebro 2 missas, 2 procissões, porque são 2 comunidades distantes. Estamos construindo uma terceira comunidade, que é a Nossa Senhora do Carmo, e em todas que nós acompanhamos pelas redes sociais, uma participação bem efetiva, bem participada. Então, que bom, né? Que alegria, vamos dizer, né? E aí, Dom Lanza, me chama a atenção quando nós temos, então, nós estamos percebendo esse retorno, a participação das pessoas. Mas quando o senhor fala com muita alegria, com muita vivacidade das crismas, esse não é o primeiro problema que o senhor menciona a alegria de celebrar crisma e como o senhor tem percebido essa presença dos jovens. E é um movimento, Padre Sandro, meio geral, porque nós tivemos a Assembleia dos Bispos agora também, não é? Só dos bispos lá em Belo Horizonte. E os bispos também contaram isso para a gente, dizendo que é uma presença incrível dos jovens, as famílias voltando também para a igreja. A gente espera que seja uma coisa de Deus mesmo isso, né? Que as pessoas sintam chamadas por Deus, marcando presença na vida da igreja, da comunidade. Às vezes aquilo que a gente pensa, né? Mas eu fiz tanto esforço, mas parece que não virou nada. Mas é que a graça de Deus vai na frente, né? Muitas das vezes a graça de Deus, a inspiração vai na nossa frente. Mas que isso não nos frustre, ao contrário, né? Nos anime. Nos anime, nos alegre, para podermos de verdade estarmos empenhados em fazer valer o nosso ministério. E daqui a pouquinho nós vamos ter a presença aqui do Padre Hilton, com aquela alegria, jovialidade, porque o Senhor o convidou ainda como diácono para que ele assumisse a missão do setor da juventude. O setor juvenil que a gente diz hoje, de tantas expressões, juvenis que nós temos. E nós temos aí vários grupos. Recentemente nós tivemos o encontro do EAC. Eu acredito que a paróquia São Bom Jesus é a única paróquia na diocese que tem esse movimento, Encontro de Adolescentes com Cristo. Nós tivemos entre jovens trabalhando, jovens fazendo, mais de 300.
E assim, é uma efervescência. Né? E aí nós vemos a igreja no Brasil também tendo esse olhar para a juventude, e o Padre Hilton, com toda, como eu disse, com toda a sua alegria, com toda a sua jovialidade, preparando um encontro para os formadores, né, para os coordenadores de grupo de jovens, para ter um novo rumo aí na nossa diocese. Então, mais duas coisas, senão eu acabo me esquecendo. Que foi o encontro vocacional que aconteceu, e falando do Padre Hilton, então falar das ordenações, né, que nós tivemos no final do mês de abril, maio, já estamos na metade do mês de junho, então essa coisa boa também que aconteceu na nossa diocese. É muito importante que as comunidades tomem consciência disso também, rezando pelas vocações, rezando pelos padres. Eu tenho insistido também junto das comunidades que nós precisamos rezar ainda mais, dobrar os nossos joelhos para a fidelidade, para que os nossos padres se sintam amados, queridos, para poder desempenhar essa missão tão bonita, tão confiada a nós, que nós não podemos desprezar, muitas das vezes, quem sabe até por causa dos nossos limites humanos, psicológicos, espirituais, né? Mas que nós consigamos vencer essas realidades. E agora, nesse final de semana, nós tivemos um encontro aqui em Guaxupé, encontro vocacional. Tivemos 12 jovens que se apresentaram e com certeza se preparando neste caminho vocacional. Não saberia dizer aqui quantos que estariam prontos para o ano que vem, ainda tem mais 2 encontros ainda, né? Mas uma beleza, né? Rezarmos então pelas vocações também, acreditarmos na vocação do menino, da menina, porque nós precisaríamos mostrar um pouco mais ainda, né? Os dons, os carismas. Acho que nós estamos falando pouco, né? Dos dons, dos carismas. Ser padre para quê? Ser religioso, ser religiosa para quê? Não falamos dos carismas, né? Que é trabalhar com a juventude, que é trabalhar também com os idosos, que é trabalhar com as crianças, trabalhar na evangelização, trabalhar nas escolas, trabalhar nos meios de comunicação. Não é isso? Então, acho que são dons que nós precisaríamos também, precisamos falar mais, eu acredito, né? E a gente vai percebendo e precisamos descobrir essas capacidades que, especialmente, os nossos padres têm. Por exemplo, da comunicação, nós estamos tendo aí o Padre Luiz Fernando, ele que está escrevendo praticamente a voz do pastor. A gente lê o texto, então a gente percebe assim, que clareza, né? É tão novo, é recém-formado, mas tem algo que deve ser ressaltado, porque a voz do pastor já tem mais de 10 anos que o senhor apresenta a reflexão do Evangelho do dia, mas é recente uma produção local. Exatamente. Nós utilizávamos de produção feita já, né? Pronta, né? E agora, com a vinda do Padre Luiz Fernando, com a produção do seminarista Richard, nós temos uma produção local, um conteúdo local. E o Alessandro Calixto, que nos ajuda na rádio, ele sempre diz o seguinte: ele está aqui, né? Está aqui entre nós, ajuda, né? Aqui na técnica. Ele sempre diz o seguinte: no rádio, mesmo nas redes sociais, as pessoas querem ouvir pessoas de longe, como a nível nacional, mas as pessoas também querem ouvir a nossa realidade. Então, nós temos padres jovens, jovens leigos jovens, que estão aí atuando nas redes sociais. Lá em Jabuticabal, o Padre Sandro, tinha o Padre Zezo, ele falava assim que nós precisaríamos valorizar a prata da casa. Olha aí. Eu acho que às vezes nós esquecemos, nós não damos valor, não damos importância. A pessoa tem o dom, o carisma, a capacidade, mas a gente não valoriza. Às vezes é até o contrário, né? A gente desestimula. Mas então eu queria ressaltar isso também, como que ele tem essa facilidade de escrever. Padre Sandro, mas escrever todo dia, por exemplo, não é fácil você produzir todo dia, né? E a gente tem que estar meio adiantado, vamos dizer, né? Para gravar, para isso, pelos compromissos que o senhor exatamente, tem. Não é só midiático, né? A gente sabe que cada vez mais o senhor tem tomado gosto por essa dimensão de evangelização. Exatamente. Né? Anunciar nos novos areópagos. Hoje o Padre Maia também, ele sempre manda um áudiozinho, né? Ele me mandou hoje falando da tarefa do bispo. Ele falou, a tarefa primeira do bispo, ele não pode
se esquivar disso e não pode terceirizar é a questão da evangelização. Que coisa bonita, ele escreveu uma coisa bem bonita, bem forte hoje, ele me mandou, até já mandei um elogio para ele também, dizendo: padre, hoje você está inspirado, muito bonito mesmo, falando da missão do bispo. Eu já passei para o Monsenhor também, para ele ler para aprendendo também. Exatamente. Mas assim, é nessa descontração e ao mesmo tempo nessa alegria que nós comunicamos e evangelizamos. E vemos como que a Diocese de Guaxupé, em vários setores, ela tem se pautado por essa evangelização com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade, né? E quando nós vimos para cá e nós percebemos, Dom Lanza, o quanto que cresceu essa evangelização e cresceu no meio da juventude também. Nós vemos muitos meninos aí ajudando os padres. Veja, nós falávamos isso alguns dias atrás, nós anoitecemos de um jeito, amanhecemos de outro com a pandemia, né? Não tínhamos essa técnica, nós chegamos aqui no nosso estúdio, brinquei com o seminarista Richard, cada vez que eu venho aqui para a gente produzir o Comunidade em Rede, algo novo, algo que realmente chama a atenção. E é isso aqui, né, na rede diocesana de comunicação e em outras comunidades também, que nós vemos esse protagonismo, né, da evangelização nesses novos areópagos. Eu fiz até uma pesquisa na Serra da Canastra, no final da missa, pedi a pessoa sentar e perguntei que conteúdo, o que eles tinham ouvido dessa central de comunicação, exatamente falando da importância dessa central de comunicação. Aí algumas pessoas levantaram a mão, mas é pouco ainda, Padre Sandro. Nós precisamos achar uma forma, um jeito, porque na verdade lá o que chega mais é através da internet, as redes sociais. Então nós precisamos trabalhar um pouco isso e fazer chegar, quem sabe, através de algumas pessoas chaves das comunidades ou da comunidade, para que essa pessoa seja propagadora. Então, se nós tivermos 5 pessoas lá que recebem e elas repassam mais 5 cada uma, por exemplo, é muito já, né? Porque a gente vai evangelizando, a própria pessoa vai ver, ela vai repassando também para as outras pessoas. Como é que vai a fofoca? Vai bem, né? Vai bem, né? Sim, vai bem. Por quê? Porque as pessoas vão passando para os outros. Desgraça é pouca bobagem, né? Vão reproduzindo, vão passando. Não, vamos trabalhar com coisa boa, com coisa que vale a pena. Então, mas uma coisa que o senhor tem feito, e tem feito agora, e isso é primordial. A primeira missão do bispo, como nos disse o Padre Maia, é evangelizar. Exato. Então talvez o garoto propaganda que precisa, e o senhor fez isso em Olhos d'Água, aonde o senhor for. Não é, como é que eu vou dizer assim? Para sondar um pouco, né? Para saber até onde está chegando, né? E não é aquela ideia de assim, quero aparecer, não. É a missão do Senhor. Exatamente. O Senhor está investindo em pessoas como nós, investindo em equipamento para evangelizar. Então, é também uma função, talvez, o Senhor dizendo: gente, vocês estão me vendo? Não, então eu estou, tá? Eu estou, todo fim de semana tem um vídeo, todo dia tem isso. Então, o Senhor ser a primeira voz. Eu, Padre Sandro, eu falava, conversando com os meninos, eu falo os meninos, né? Não adianta nós termos um produto bom, mas esse produto está estocado, está guardado, está para nós aqui. Vai encher o lugar. Não, então, mas não tem sentido isso. É fazer com que a mensagem de Jesus chegue às pessoas, que isso tenha eco, né? Faça eco. Jogar uma pedra lá no centro do açude da lagoa e chega até lá na margem, vamos dizer assim, né? Vai chegar naquelas pessoas que estão mais distantes, vai alcançar aquelas pessoas. O senhor foi menino, com certeza, lá perto da casa dos pais do senhor. Para a gente encerrar, nosso tempo já está se esgotando, mas eu tenho certeza que quando o senhor era menino e ia lá no açude, se o senhor jogasse a pedra assim, ela ia afundar. Se o senhor jogasse ela... ela corre, né? Ela corre. E é isso. Exatamente, isso aí. E é isso que o senhor está fazendo, né? Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte do nosso Comunidade em Rede. Daqui a pouquinho nós teremos o Padre Hilton e a sua equipe falando conosco de um grande evento que ele está preparando para a juventude aqui na nossa diocese. Então, Lanza, a gente volta no final. Obrigado.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Está entrando no ar mais uma entrevista do mês, nessa edição do nosso Comunidade em Rede, que nós temos um oferecimento do Cicobi, aqui pela Rede Diocesana de Comunicação e também pelas nossas rádios irmãs, que tem como criadora de conteúdo a Rádio Difusora FM 103,1, a rádio da família. E mandando também um abraço para a Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Difusora Live em Monte Santo de Minas, Onda Minas em Nova Resende, Boa Nova FM em Itaú de Minas, Nossa Missão em Passos, Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral aqui na cidade de Iguaxupé, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso. Este nosso Comunidade em Rede, falávamos com o nosso bispo, Dom José Lanza Neto, sobre essa efervescência da juventude, da comunicação, destes novos tempos de evangelização. E está aqui conosco Padre Hilton, que é vigário paroquial na paróquia São Pedro Apóstolo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Sandro. É uma alegria estar aqui no programa Comunidade em Rede, falando aqui com o senhor, falando com toda a nossa rede de comunicação diocesana. Que alegria para falar de jovens. E falar de jovem é falar de alegria, falar de vida, falar de animação. Nós estamos também aqui com a jovem leiga da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a Jennifer. Seja bem-vinda ao nosso Comunidade em Rede. Muito obrigada, Padre. Obrigada pelo convite, pela acolhida. Estou muito contente de estar aqui. E olha, o nosso assunto então hoje é sobre o projeto nacional de evangelização que a CNBB, na Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, pelo meio da Pastoral Juvenil, disponibiliza então o trabalho, que chama Ao Seu Lado, um projeto que tem a inspiração da caminhada dos discípulos de Emaús. Então, queria, Padre, que o senhor pudesse falar desse projeto que o senhor está trazendo, esse plano de pastoral juvenil que a Igreja no Brasil tem por esse triênio 2023, 2024, 2025, e que realmente traz um novo tempo aí para a nossa juventude. Padre Sandro, caros ouvintes que nos acompanham, o projeto Ao Seu Lado ele é resultado também do desdobramento do projeto ID, que foi um projeto da Pastoral Juvenil da CNBB e que colheu muitos frutos na nossa igreja, apesar do tempo pandêmico. E aí depois, os bispos referenciais da juventude, a comissão da CNBB para a juventude e a Pastoral Juvenil se reuniram e pensaram, a gente precisa pensar a evangelização pós-pandemia. E nasce o Ao Seu Lado a partir da inspiração do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o famoso trecho do Caminho de Emaús, os discípulos de Emaús. E por que essa inspiração bíblica para esse projeto? Essa inspiração bíblica é justamente para mostrar exatamente essa realidade nossa. Saímos meio desanimados, meio desacordados dessa realidade pandêmica e agora precisamos, vamos dizer assim, nos animar de novo, ter o nosso encontro com o ressuscitado e a partir desse encontro com o ressuscitado, viver a nossa juventude, ser jovem. E ser jovem aqui não é uma questão só de faixa etária, é uma questão de estado de vida, estado de fé. E é isso que o projeto Ao Seu Lado vem trazer, estar ao lado de Jesus, estar nesta companhia de Jesus e ser jovem na igreja nesse sentido, nessa intimidade. Jennifer, nós estamos sentindo, eu não sei na realidade de Alfenas, acredito que sim, mas ao mesmo tempo que nós temos uma juventude que se distanciou, nós temos uma juventude que voltou. Os nossos eventos de juventude, os encontros, você dizia aqui, antes de nós iniciarmos a conversa, dos retiros que a sua paróquia promove, para o Grupo Querigma. Você tem sentido isso? Ou é só uma impressão do outro lado da nossa diocese? Não, com certeza. Eu acho que a gente está vivendo assim, um momento de reconstrução mesmo, sabe? Apesar de que a gente ficou um tempo distanciado, por causa da pandemia, nesse decorrer agora nós estamos voltando com esses encontros promovidos para a gente chamar a juventude novamente, para a gente trazer eles para perto e para fazer justamente aquilo que o plano vem dizer para nós, que é essa questão de caminharmos juntos, de estarmos juntos, trazendo essa alegria de ser jovem. E dentro desta caminhada, nós lembramos que no Evangelho de Lucas, que retrata
o caminho de Emaús, Jesus vai ensinando. E Jesus lhes explicava as Escrituras. E eu vejo aqui que um dos pilares desse projeto volta, inevitavelmente, ao que sempre teve: formação. Não é isso? Estou vendo aqui formação, perfeito, vocação e missão. Perfeito. Isso mesmo. A formação, Padre Sandro, você que nos acompanha, ela é crucial para o jovem. Porque o jovem, ele precisa entender que é um itinerário também catequético. O grupo de jovens, seja ele qual a identidade for, TLC, Injoc, Ministério Jovem, grupo paroquial, não importa. Ele precisa entender que a gente precisa se formar. E para se formar, a gente precisa estar inseridos na comunidade e tendo como centro a pessoa do Cristo ressuscitado, do nosso Senhor. E é isso que o projeto traz como novidade na questão da formação. Uma formação e espiritualidade que permeia todos os outros eixos e assim vai suscitando com que o jovem não tenha uma formação mecânica ou algo que seja chato ou pedante, mas que seja algo que traz vida do jeito jovem de ser. Uma formação não no sentido técnico, mas no sentido de experiência. E o senhor dizia, né, que a Jennifer esteve também, né, nessa preparação no Leste 2 e está bem, vamos dizer assim, por dentro deste material. E aí eu te pergunto, Jennifer, como conciliar formação, que a gente sabe que é um pouco estruturante, né? Não tem jeito de você fazer uma formação, por mais dinâmica que ela seja, mas ela segue uma estrutura, com um cenário juvenil de muitas más informações. Porque hoje, o jovem que chega para o seu retiro lá no Querigma, ele não chega totalmente preparado. Não, mais do que isso. Ele chega com muitas informações. Quer dizer, antigamente, o jovem chegava para a igreja sem nenhum conhecimento de nada. Hoje, o acesso às informações é muito grande. E aí, como formar se ele já vem com uma ideia, às vezes, deteriorada, né? E aí vai haver o confronto daquilo que você quer explicar, daquilo que quer fazer o coração dele arder, né? Mas também respeitando essa caminhada, porque antigamente o jovem não tinha acesso, hoje tem, há muitas informações. Sim. Como lidar com isso? Eu diria que a gente tem que, assim, agir de uma forma muito dinâmica, sabe? E tentar ser bem claro, né? Trazendo, assim, a questão da verdade, aquilo que a nossa igreja preza, né? Aquilo que está nos documentos, trazer essa realidade para perto deles, sabe? De fato mostrar aquilo para eles. Porque, embora eles busquem informações, talvez não sejam as informações verdadeiras, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, de mostrar para eles, olha, talvez não seja esse caminho, vamos tentar por esse, né? Que é um caminho mais correto, vamos dizer assim. Então a gente tem que tentar conciliar essas duas coisas, tentar ouvi-lo, mas também tentar mostrar para ele o caminho melhor. Porque a gente vai lidar com aquilo que é do jovem, né? E principalmente daquele que está saindo da adolescência, que acho que é muito a faixa etária que nós atingimos de maneira mais efetiva, né? 15, 16, 17, e aí tá numa efervescência, né? Tá um bule de café para explodir. Sexualidade, moral, namoro, e que a gente vai ter que falar. Claro. Nós vamos ter que falar. Claro. Drogas. Hoje nós estamos vendo aí que os eventos juvenis que se tem nas cidades, festas, né? Alfenas é uma cidade muito juvenil devido às faculdades e de muitas festas, nós sabemos disso. Sim. E infelizmente a gente sabe que nessas festas rolam de tudo. Rolam de tudo. E que para você ser aceito você tem que ser adepto de tudo. Sim. E aí vem o papel da igreja. Sim. Talvez eu esteja aí pondo vocês numa linha de frente, mas para que o jovem que esteja nos vendo e nos ouvindo, ele sabe que nós temos uma proposta. Padre Sandro, o senhor provoca, a sua provocação é muito válida e muito importante e muito salutar. Porque hoje nós precisamos comunicar a verdade, como a Jennifer bem colocava aqui na sua explanação, e colocar essa verdade com amor.
nós não podemos também correr riscos e cair no risco, e aí nós falamos isso aos jovens, de sermos uma igreja marcada pelo rigorismo, pela condenação. Não é esse o projeto, não é esse o plano. E não podemos ser jovens assim. Nós não podemos ser jovens fechados em nós mesmos contra tudo e todos. Não é este o caminho. O caminho é nós aprendermos a dialogar com aquilo que é diferente, levando a nossa verdade com amor, tendo a mesma pedagogia que Jesus teve com aqueles discípulos de Emaús. A pedagogia de Jesus, e a irmã Valéria nos colocava isso lá no encontro do Leste 2 que nós fizemos no último dia 7 de maio, e aí ela nos colocava essa provocação, é ter a pedagogia de Jesus e ter a paciência de Jesus, de se revelando aos poucos e respeitando o tempo desses jovens até o partir do pão. Esse é o nosso caminho. E a partir da experiência dessa pedagogia, ao partir do pão, ou seja, nas eucaristias, no encontro maior da comunidade paroquial, daqueles grupos paroquiais, daqueles grupos de jovens, certamente esse jovem vai ter o seu coração cheio do Espírito Santo e da força do ressuscitado e a coragem de comunicar ao mundo o Evangelho. Jennifer, nós estamos vendo aí que o Papa Francisco, há praticamente 3 anos, vem falando de uma igreja sinodal, de uma igreja que ouve. Você acha que nós estamos preparados para ouvir o jovem? Bom, eu diria que sim, né? A gente precisa estar aberto, né, àquilo que os jovens têm para nos falar. É interessante porque o Papa ele também vem dizer para nós que a gente não pode olhar para a juventude como algo abstrato, sabe? Porque a juventude em si, ela passa para todos nós, sabe? Vai chegar um tempo que talvez já não vai ser eu aqui, mas aí entra aquela importância da formação. Eu estou aqui para formar um jovem que vai ser capaz depois de formar outro jovem e assim sucessivamente. Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? E ouvir, e ensinar, e amar, como o Padre Hilton acabou de falar, e estar atento a tudo isso. Nosso tempo é um tempo limitado, né? Nós temos aqui assuntos vastos, mas eu queria que nós já pudéssemos ir falando, Padre Hilton, recentemente ordenado sacerdote, mas desde o diaconado já assumiu com muita vibração essa missão do setor juvenil, das juventudes da nossa diocese. Temos aí um evento e o que se está sendo preparado para este evento no dia 25 de junho. Dia 25 de junho vai acontecer o nosso tradicional encontro de coordenadores de grupos de jovens. Este ano com uma diferença positiva. Neste mesmo dia, nós vamos fazer também a nossa jornada diocesana da juventude, que é justamente refletindo ao seu lado, né, o projeto da CNBB, mas refletindo também a nossa caminhada diocesana junto com o nosso bispo. O encontro será aqui na Cúria, aqui em Guaxupé, e ele se encerrará com a Santa Missa presidida pelo nosso bispo, junto com as juventudes da diocese. Então vai ser um momento muito forte, muito bonito na história da nossa igreja, no dia 25 agora desse mês de junho, se Deus quiser. E neste dia também nós estaremos fazendo uma proposta do Ao Seu Lado na prática aqui na diocese. Nós estaremos nos apresentando a estrutura do setor diocesano da juventude e reformulando as estruturas já existentes para melhor servir as juventudes nas suas caminhadas em suas paróquias. Como que você, Jennifer, acompanha o Padre Hilton na equipe diocesana, como que vocês estão sentindo? A nossa diocese é grande, nós temos mais de 80 paróquias, mas como que vocês estão sentindo nos setores pastorais as deficiências e, vamos dizer assim, os avanços da nossa juventude? A maior deficiência hoje é que nós carecemos de uma estrutura setorial. A juventude hoje, poucos setores têm essas estruturas, poucos. A maioria dos setores a gente precisa recriar, reestruturar essas estruturas. E também, mas tem avanços também. Nós temos hoje o jovem muito mais preocupado em procurar a diocese.
comparado àquilo que outros me falaram, né, aqueles que me precederam, eu estou sendo muito procurado. Estou sendo muito procurado no sentido, queremos caminhar junto com a igreja, queremos fazer o que a diocese pede. Então há uma preocupação dessa juventude também em seguir aquilo que a igreja pede e não fazer as coisas à sua própria cabeça, vamos dizer assim. Então esse fenômeno positivo, ele está acontecendo também. Eu falava com Dom Lanza, Jennifer, ele sempre retrata que depois da pandemia, as crismas, né, que é um setor, sim, né? Claro, sim, que é uma catequese específica, mas é um braço aí, claro, que precisa caminhar em sintonia, né? Porque já estamos em conversa, Padre Johnny. Mas como é que é, só para o pessoal da diocese toda saber, como é que é a realidade da juventude em Alfenas, não só na paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas como é que é o processo juvenil, há quantos anda, né? Nas paróquias e Alfenas, as dificuldades que vocês encontram e os avanços. Certo. Bom, lá em Alfenas, né, mais especificamente falando, a gente tem um número maior de grupos paroquiais, né? No caso tem Nossa Senhora de Fátima, tem a Aparecida, tem a São Pedro. Então, assim, nós partilhamos um pouco daquilo que a gente busca levar para o jovem, que é o anúncio do amor de Jesus, né? Então, isso é algo em comum que nós temos, de anunciar esse amor verdadeiro, né? Então, acontece também, inclusive aconteceu nesse ano, o primeiro encontro de grupos paroquiais. Olha, né? Que benção. Sim, que a gente reuniu os setores, né, para ter uma conversa, um diálogo, e foi algo assim muito bom, que a gente pôde ali expor as nossas dificuldades, também as nossas alegrias, né, e a gente pretende trazer mais coisas nesse sentido, mais eventos, mais formações, né, para poder de fato caminhar junto com todas essas pessoas. E também outros grupos, né? Eu diria a RCC também, há grupos lá em Alfenas da RCC, e a gente sempre assim se encontra para ajudar um outro no encontro, sabe? Uhum. Então ter essa questão de olhar para o outro e perceber que nós somos uma só igreja, sabe? Não há diferenças. Sim, sim. Né? Então nós precisamos sim caminhar juntos. Padre Hilton, quando o senhor aceita essa missão, e o senhor fala assim, juventude e alegria, e quando se depara com os desafios? Quando eu deparo com os desafios, e olha, quando eu assumi, eu confesso pro senhor, viu? Eu fiquei com muito, falo aqui diante de todos, fiquei assim, meu Deus, onde que o Dom Lanza me colocou? Ai, meu Jesus, me dá força. Mas, será que eu vou dar conta? Mas olha, vem os desafios, vem os problemas, vem as dores de cabeça muitas vezes, mas muitas vezes eu olho para essas dores de cabeça e vejo que a mesma coisa que os discípulos de Jesus deram trabalho para Jesus, sabe? Eu me sinto mais um discípulo de Jesus dando trabalho para ele, né? Muitas vezes a gente é teimoso, a gente depara com as teimosias, com as fraquezas humanas e tenta ver ali o Espírito Santo suscitando novas forças, novos caminhos, e eu vejo o desafio assim, padre, o desafio ele vai sempre existir, mas é necessário que a gente sempre tenha um olhar, vamos dizer assim, do Espírito Santo, e a partir desse olhar a gente ressignifique tudo em prol da evangelização. O desafio pode se tornar um grande plano de ação pastoral, e é isso que a gente tem que tentar fazer a nível de diocese. É fácil? Não. Dá dor de cabeça? Não, mas é necessário. Jennifer, nós estamos chegando ao final, né, dessa nossa entrevista, e eu gostaria que você, como jovem leiga, engajada na comunidade, que você me disse, né, atuo ajudando na coordenação do grupo paroquial, né, Querigma, mas atuo em outras frentes, liturgia. Então, assim, eu vejo que você está engajado na comunidade. Então, faça o convite para que aquele coordenador que esteja um pouco desanimado, né, lá em Poços de Caldas, lá em Paraíso, Cássia, Passos, dos setores, né, que eles possam, eu quero ser igual a Jennifer, quero estar atuando na minha comunidade. Faça esse convite para o evento, né, do próximo dia 25. Certo. Bom, para você jovem, né, que talvez esteja um pouco desanimado, eu quero dizer que, assim, a juventude para nós é justamente caminhar, né, numa vida de santidade, em busca dessa santidade.
Então, nós estamos aqui para te acolher, né? Para partilhar de coisas boas com vocês. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para estarem aqui no dia 25 de junho, na Cúria Diocesana, para nós termos esse momento de intimidade com Cristo Jesus, né? O Cristo vivo que reina na nossa vida. E é isso, eu espero por todos vocês, muito ansiosa. Obrigado, Padre Hilton. Suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto com a Jennifer, falando aqui com o senhor, com tanta gente que nos acompanha. Agradecer toda a Central Diocesana de Comunicação e dizer, reforço o que a Jennifer disse, esperamos você, coordenador de grupo de jovens, a estar conosco aqui no dia 25, se Deus quiser. Que alegria! Obrigado, Jennifer. Obrigado, Padre Hilton. Essa foi a entrevista do mês. Nós vamos encerrando essa primeira parte. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos. E nós estamos de volta depois de um bate-papo maravilhoso. Eu digo, Padre Hilton, olha, Dom Lanza, um dia o senhor falou assim para mim, eu falei para o senhor, Dom Lanza, hoje eu estou feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto. O senhor olhou para mim e falou assim, mas a gente faz também o que não gosta. Né? Precisa fazer. Precisa, muitas vezes. Mas eu vejo que foi a tampa e a panela, o senhor escolheu o Padre Hilton para a juventude. Porque assim, ele mesmo em silêncio já está sorrindo. Eu acredito que a juventude precisa disso. Né? De alguém que faça com que a juventude se sinta próxima, perto, porque o jovem quer. E nós estamos vendo isso, falávamos no início do programa, falávamos isso das crismas, né? Então esse vigor, né? E que bom de nós podermos retomar essa caminhada de sempre, não que parou, mas é sempre como o setor juvenil ou de juventudes, ela é transitória, né? Que eles chegam 14, 15 anos, logo passa, então realmente é algo transitório, novo. Mas é um tempo bom, né? Um tempo que precisa ser trabalhado, né? Isso. Intensamente. E é isso que nós estamos vendo. Isso. Então, Tá. assim, vamos encerrar nossa comunidade em rede de hoje pedindo a sua bênção. Tá bom, então nós vamos invocar a proteção da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores. Então, que através dela, ela que é a nossa mãe de Jesus, com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém! E assim nós encerramos mais uma edição do Comunidade em Rede. Um beijo no seu coração!